Olá, crianças, tudo bem com vocês? Vamos iniciar aqui mais uma aula, né? Dando continuação aí aos nossos estudos que estamos realizando sobre história, né? Então, como assunto para a nossa aula de hoje, eu tenho insurreição pernambucana, tá bom? Então, vamos aqui conhecer um pouco sobre o que foi esse movimento, né? Da insurreição pernambucana. De início, temos a seguinte informação. Os sucessores de Maurício Nassau, eles não conseguiram ter um bom relacionamento com os habitantes da capitania de Pernambuco. Lembrando que Maurício Nassau, quando ele esteve em Pernambuco, quando ele foi um governador, ele teve o quê? Um bom relacionamento com os habitantes da capitania de Pernambuco. Tanto que ele foi considerado um hábil administrador, né? Ele cativava as pessoas e ele realizou, né, boas ações, ações benéficas para Pernambuco. Então, os sucessores de Maurício Nassau, eles não conseguiram o mesmo êxito, né, que teve Maurício de Nassau. Então, eles não conseguiram aí ter um bom, né, relacionamento com os habitantes da capitania de Pernambuco. Mas por quê? Os sucessores de Maurício Nassau não tiveram um bom relacionamento com as pessoas, os habitantes da capitania de Pernambuco. Porque eles cobravam altos juros, tá? Mas altos juros de quê? De empréstimos concedidos aos senhores de engenho. E também eles realizavam a proibição da liberdade religiosa, sendo que havia liberdade religiosa lá no período em que estava aqui Maurício Nassau. Então, devido aos altos juros, né, de empréstimos concedidos aos senhores de engenho e a proibição da liberdade religiosa, foi o que ocasionou um mau relacionamento entre os sucessores de Maurício Nassau e os habitantes da capitania de Pernambuco. Tá? Então, com essa insatisfação devido à cobrança de altos juros, à proibição da liberdade religiosa, né, começou-se a haver um movimento de expulsão dos holandeses. Né? Eles queriam que os holandeses saíssem daqui. Então, esse movimento revolucionário, ele foi denominado de quê? De insurreição pernambucana. Tá? Então, vamos conhecer aqui como foi esse movimento, tá bom? De início, eu tenho André Vidal de Negreiros. Quem foi essa pessoa? Foi a pessoa responsável, tá, por organizar o movimento revolucionário denominado de Insurreição Pernambucana, que ele contou com a ajuda de quem? De João Fernandes Vieira. João Fernandes Vieira era um rico português e senhor de engenho, tá? Então, eu tenho André Vidal de Negreiros como a pessoa que organizou o movimento revolucionário, que é a Insurreição Pernambucana, que contou com a ajuda de João Fernandes Vieira, um rico português e também senhor de engenho. Então, eu vou ter os escravos, né, liderados por Henrique Dias, os indígenas, chefiados por Felipe Camarão, no qual era denominado como Índio Poti, tá? Também contribuíram, né, para esse movimento revolucionário. Tá? Eles também ajudaram a combater aí os invasores, que no caso eram os holandeses. Certo? No ano de 1645, houve aí a primeira batalha, que foi realizada no Monte das Tabocas, tá? Então, foi aí que houve a primeira derrota dos holandeses. Depois, houve aí mais duas batalhas, ambas realizadas em Montes Guararapes, que ocasionou novamente aí a derrota dos holandeses, tá? Então, crianças, com a constante, né, derrota dos holandeses, os holandeses estavam aí como se fosse num beco, né, sem saída, eles estavam aí encurralados, não sabiam o que fazer, então eles estavam em uma situação ruim. Então, eles tiveram que, né, tentar acabar, né, com as batalhas. Então, eles assinaram aí o Tratado de Rendição, que foi o momento que os holandeses se renderam, tá? Devido aí às constantes derrotas, então eles decidiram se render, né? Dar uma pausa, né? Parar aí com as batalhas. Então, eles assinaram o Tratado de Rendição.
Essa assinatura do Tratado de Rendição aconteceu na Campina da Taborda, tá? Nas proximidades, próximo ao Forte das Cinco Pontas, em 26 de janeiro de 1654, tá? Outra informação, que depois de 24 anos, tá, os holandeses se retiraram de Pernambuco, ou seja, eles deixaram Pernambuco. Mais informações. A luta entre os colonos portugueses e os holandeses durou por 10 anos, tá? E com a saída dos holandeses daqui de Pernambuco, eles levaram o quê? Mudas de cana-de-açúcar. Então, como eles levaram mudas de cana-de-açúcar, eles passaram a produzir, né, cana-de-açúcar lá na região deles, porque eles não eram, né, não eram tolos, né? Então, eles levaram mudas de cana-de-açúcar e passaram a produzir. Com a produção de cana-de-açúcar, eles passaram também a comercializar na Europa. E com a comercialização dos holandeses de cana-de-açúcar na Europa, a Europa parou de comprar açúcar, né, em grande quantidade aqui no Brasil. Então, essa atitude fez com que aqui houvesse uma grande crise, né, na nossa economia, na economia da colônia. Então, ocasionou isso, houve um prejuízo ao comércio da colônia aqui no Brasil, porque os holandeses levaram mudas de cana-de-açúcar e começaram a produzir e comercializar para a Europa. Então, o nosso açúcar ele não passou a ser comercializado em pouca quantidade, não mais em grande quantidade, o que terminou ocasionando aí o prejuízo para a colônia, tá bom? A tia Hortência vai só voltar aqui os slides, tá? Só para a gente pincelar os pontos importantes sobre a insurreição pernambucana, tá bom? Então, vamos lá, só para fixar aí na nossa memória. Então, insurreição pernambucana. Lembra que antes estudamos o que? A invasão holandesa em Pernambuco. E comentamos sobre o quê? Sobre o governo de João Maurício Nassau, que foi um governo bom, ele era um hábil administrador, que fez várias realizações benéficas a Pernambuco. Não é verdade? Não foi isso que a gente viu na aula passada? Então, aqui, os sucessores de Maurício Nassau, eles não conseguiram o mesmo êxito que ele. Eles não tinham um bom relacionamento com os habitantes da capitania de Pernambuco. Mas por que eles não tinham um bom relacionamento com os habitantes da capitania de Pernambuco? Porque eles cobravam altos juros de empréstimos concedidos aos senhores de engenho e também havia o quê? A proibição de liberdade religiosa. Então, essas ações promoveram aí uma revolta que foi o movimento denominado como Insurreição Pernambucana, tá? Que foi organizado por quem? Por André Vidal de Negreiros, que contou com a ajuda de João Fernandes Vieira, tá? Mais ajuda tivemos, sim, tá? Com os negros de Henrique Dias, né? E os indígenas que foram chefiados por Felipe Camarão, né? Também ajudaram aí no combate contra os invasores. E no ano de 1645 houve a grande batalha no Monte das Tabocas, que os holandeses saíram derrotados. Depois houve mais 2 batalhas, ambas no Monte dos Guararapes, no qual os holandeses saíram mais uma vez derrotados. Então, como os holandeses estavam encurralados, né, não tinham para onde correr, então eles decidiram que se render. E essa rendição foi com a assinatura do Tratado de Rendição na Campina da Taborda, próximo ao Forte das Cinco Pontas, em 26 de janeiro de 1654. Depois de 24 anos, os holandeses saíram, né, daqui, de Pernambuco. Então, a luta entre os colonos pernambucanos e os holandeses durou por 10 anos, tá bom, crianças? E os holandeses, né, eles levaram, quando eles saíram daqui, eles levaram o quê? Mudas de cana-de-açúcar. E eles passaram a produzir e também comercializar. Com essa comercialização, a Europa passou de comprar, né, parou de comprar grande quantidade, né, de açúcar aqui na colônia aqui no Brasil. Tá? E isso fez com que houvesse grande prejuízo para o comércio da colônia.
tá? Então, são essas informações que eu tenho sobre a insurreição pernambucana, tá bom, crianças? Então, agora, o que é que vocês irão fazer? Ler e responder as páginas 165 a 168 do livro de História, tá bom, crianças? Então, vocês irão dar uma pausa neste vídeo, tá? Irão pausar o vídeo, vão pegar o livro de História, vão ler, tá? Da página 165 à página 68. Vão ler o textinho e depois vão responder, tá? As páginas referentes ao que nós acabamos de estudar, tá bom? Então, dá uma pausa aí no vídeo, tá? E corre e vai ler e responder as páginas, tá bom? Bom, crianças, eu acredito que vocês já pausaram o vídeo, já leram e já responderam as páginas referentes ao assunto de insurreição pernambucana. Então, agora iremos o quê? Realizar a correção das páginas, certo? Então, vamos lá iniciar a correção das páginas. Então, vamos lá, minhas crianças. Então, tenho aqui correção do dever, disciplina História, assunto Insurreição Pernambucana, páginas 167 e 168, né? Então, vamos lá, página 167. Primeira questão, olha, a primeira questão, ela diz o seguinte: cite os motivos que levaram os sucessores de Nassau a não conseguirem um bom relacionamento com os habitantes da capitania. Então, na nossa aula falamos muito sobre isso. Então, crianças, quais foram os motivos que levaram os sucessores de Nassau a não conseguirem um bom relacionamento com os habitantes da capitania? Vamos aqui citar. Primeiro, a proibição da liberdade religiosa. Lembrando que lá no governo de Nassau, tá, não havia essa proibição, havia sim uma liberdade religiosa, mas aqui com os sucessores de Nassau começou a ter o quê? A proibição da liberdade religiosa. E também a cobrança dos altos juros dos empréstimos concedidos aos senhores de engenho, tá? Então, eu tenho aqui os motivos que levaram os sucessores de Nassau a não conseguirem um bom relacionamento com os habitantes da capitania, tá? Então, aqui é a primeira questão. Agora, nós iremos para a segunda questão, que diz assim: o que foi a insurreição pernambucana? Foi um movimento que visava a expulsão dos holandeses. Quando eu falo de insurreição pernambucana, estou falando de um movimento revolucionário que tinha como objetivo expulsar os holandeses que aqui estão, tá bom? Agora, iremos para a terceira questão. De quem estamos falando? Vamos ver aqui. Letra A. Líder indígena do movimento da insurreição pernambucana. No movimento de insurreição pernambucana, né, além da pessoa que organizou, que foi responsável por organizar a insurreição, o movimento de insurreição pernambucana, ele contou, né, com várias pessoas ali que estavam engajadas, né, liderando grupos. Então, eu tenho como líder indígena do movimento da insurreição pernambucana, Felipe Camarão, tá? Então, quem foi o líder indígena do movimento da insurreição pernambucana? O líder indígena foi Felipe Camarão, certo? Vamos agora para a letra B. Senhor de engenho que apoiou o movimento. Quem foi o senhor de engenho que apoiou o movimento? Que era rico, português e senhor de engenho? João Fernandes Vieira, certo? Vamos agora para a letra C. Organizou o movimento da insurreição pernambucana. Quem foi a pessoa responsável por organizar o movimento da insurreição pernambucana? André Vidal de Negreiros. Negro que apoiou o movimento, Henrique Dias. Tá? Então, tem o Felipe Camarão como líder indígena do movimento. Senhor de engenho que apoiou o movimento, tem o João Fernandes Vieira. A pessoa que organizou o movimento da insurreição pernambucana, eu tenho André Vidal de Negreiros, né? E o negro que apoiou o movimento, eu tenho Henrique Dias. Quarta questão, página 168. Responda ao que se pede. Província onde se deu a expulsão dos holandeses. Crianças, pelo amor de Deus, né? Onde foi a província onde se deu a expulsão dos holandeses? Foi em Pernambuco, tá? Não pode esquecer isso, viu?
Letra B. Nome da batalha em que os holandeses foram derrotados? Batalha dos Montes dos Guararapes. Quinta. Numere os acontecimentos na ordem que aconteceram. Tá? Então, eu tenho aqui frases, né, alternativas no qual devemos ordenar, né, conforme a ordem em que os acontecimentos, né, aconteceram. Então, vamos aqui, ó. Eu vou ler, depois a gente vai enumerar, tá? Na ordem correta. Eu tenho, os holandeses sofreram a primeira derrota. Após essas batalhas, os holandeses reconheceram a derrota. Esse acordo foi assinado na Campina da Taborda. Outras duas batalhas foram vencidas pelos pernambucanos. Em 1645, houve o combate no Monte das Tabocas. Os holandeses aceitam a rendição. Então, vamos aqui agora colocar em ordem qual foi o primeiro acontecimento. Em 1645, houve o combate no Monte das Tabocas. Então, tem aí como primeiro acontecimento. Segundo acontecimento, os holandeses sofreram a primeira derrota. Terceiro, outras duas batalhas foram vencidas pelos pernambucanos. Quarto, após essas batalhas, os holandeses reconheceram a derrota. 5. Os holandeses aceitam a rendição. 6. Esse acordo foi assinado na Campina da Taborda. Tá? Então, eu tenho aí a ordem, né, dos meus acontecimentos. Então, vai ficar assim, ó, 2, 4, 6, 3, 1, 5. Tá bom, crianças? Então, vamos lá, né? Continuando. Sexta questão. Maurício de Nassau, durante seu governo, desenvolveu bem seu domínio no território pernambucano. Escreva as melhorias realizadas nesse período, tá? Então, como nós estamos lá na invasão holandesa em Pernambuco, o governo de João Maurício Nassau foi muito bom, foi muito proveitoso, ele era um hábil administrador, fez várias realizações. Então, aqui diz, escreva as melhorias realizadas nesse período. Então, podemos citar que foram construídos orfanatos, pontes e hospitais, tá? Só para citar. Então, podemos dizer que foram construídos orfanatos, pontes e hospitais. Tá bom, crianças? Agora iremos para a sétima questão, tá? Que diz o seguinte, realize uma pesquisa sobre a Holanda e depois comente quais foram as influências que os holandeses deixaram na Bahia e em Pernambuco. Essa questão, criança, ela é resposta pessoal, tá? Cada um de vocês que está assistindo este vídeo irá realizar uma pesquisa sobre a Holanda, vai ver quais são as características da Holanda e vai pesquisar também as influências, né, que os holandeses deixaram na Bahia e em Pernambuco. Como assim, professora? Influências? Crianças, cada grupo de povos possui suas características e quando eles estão em um determinado local, quando eles passam ali em um determinado local por muito tempo, eles terminam deixando essas características, né, que é ditas daquele povo. Então, termina ocasionando influências, né? Aqui no Brasil, vieram vários povos para o Brasil que deixaram aqui contribuições, influências. Então, os holandeses também deixaram aí influências, tá? Eu acredito que quando vocês forem pesquisar, o que é que vocês podem encontrar? Né? As crenças populares, tá? Porque todo povo tem o quê? Tem suas crenças. Então, consequentemente, na Bahia e em Pernambuco, vai haver o quê? As crenças populares, tá? Oriundas lá dos holandeses, que ainda permanecem na memória do povo. Tá bom, crianças? Então, acontece muito isso. Outra questão que pode haver também, os vestígios, né, arquitetônicos, tá? A arquitetura, tá? Então, posso encontrar também esses vestígios, né, que foram deixados pelos holandeses e como também várias outras características, tá bom, crianças? Então, a sétima questão é resposta pessoal aí de uma pesquisa que vocês irão realizar,
Tá certo, crianças? Eu espero que vocês tenham entendido esse conteúdo de insurreição pernambucana. E reforçando, vocês precisam estudar, tá? Precisam encontrar coragem, não é verdade, para estudar. Eu sei que é difícil ligar o computador, assistir o vídeo, meu vídeo, da tia Maísa, da tia Ivonete, de outras professoras, não é verdade? E sentar ali e assistir. Mas vocês precisam o quê? Se esforçar. Precisam assistir os vídeos, ler os livros, tá? E responder as atividades, tá? E sempre que tiver um tempinho, fazer o quê? Estudar, não é verdade, crianças? Então, crianças, finalizamos, né, a nossa aula. Até o nosso próximo encontro e tchau, tchau!